Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão organizada pela Infor e nesta sessão online eu vou-vos falar sobre a migração para o Archicad 17, uma vez que já vos falei sobre os novos atributos dos materiais de construção e das uniões automáticas baseadas nesses materiais de construção e uma vez que isto não existia nas versões anteriores, surge então um novo atributo, levanta-se algumas questões no que diz respeito à migração. E nesse sentido eu vou abrir um fecheiro feito no 16 e semelhante a este que já estou a trabalhar no 17. Então vou fazer aqui o abrir e vou abrir aqui a versão 2 do 16, ok? Lançar a ocorrência e vou abri-la. Enquanto isso, falando nos temas anteriores, como eu vos falei, então, a questão dos materiais de construção. Vamos ver que esta estrutura, uma vez que não existia na versão anterior, o Archicad 17 faz uma combinação de todos os atributos usados nessa versão 16, ou seja, basicamente aquilo que nós estamos a ver aqui é que o material de construção é feito ou é definido por uma trama de corte e uma superfície 3D, canetas de representação e propriedades térmicas. Este é o fecheiro aberto no 16 e aquilo que nós vamos ver, à primeira vista, o modelo está intacto, está tal e qual como eu fiz no 16, modelo semelhante, sendo que para o Archicad o abrir, tal e qual como foi feito no 16, partiu de uma série de pré-definições, ok? E para isso vamos ver que todos os elementos representados estão a ser representados utilizando materiais de construção combinados, e vamos ver como é que ele faz essas combinações. Ele basicamente pega e cria materiais de construção consoante as tramas 2D de corte que eu usei, combinadas com as diferentes superfícies dos diferentes elementos que foram utilizados, ou seja, a trama de corte de tijolo cerâmico foi usado numa parede com tinta 01 e numa parede com tinta 02, ele vai criar dois materiais de construção diferentes, um em que a trama de corte está com a representação de tinta 01 e outro em que o material de corte está representado com a tinta 02, por exemplo. Então ele vai fazer combinações de tramas, superfícies, representação de canetas e prioridades, o que vai resultar, por exemplo, em estruturas deste género, em que temos vários nomes semelhantes com vários códigos, ou seja, isto é o nome da trama combinado com quantas vezes ele foi utilizado com representações diferentes e prioridades diferentes, por exemplo, aqui. Estão a perceber? A mesma coisa para todas as outras tramas. Pronto, a parte disto, pode resultar um bocadinho confuso, surge uma novidade na gestão dos atributos. Então imaginemos que eu queria que todo o botão no meu projeto fosse representado com este material. Eu até chegava aqui e dizia, ok, quero que seja este o material botão, está trabalhado com as definições que eu quero. Então eu posso chegar a todas as outras tramas ou todos os outros materiais usados com botão e dizer, ok, eu vou querer selecionar este, daqui até aqui, e vou querer apagá-los. Mas vou querer apagar, não deixando os elementos sem atributos, mas vou querer apagar, substituir, usando o que já defini como elemento de representação. Representação em corte e em 3D. Substituir. Isto significa que, neste momento, todos os elementos construtivos, paredes, lajes, em qualquer composto ou perfil complexo,
onde estava a ser utilizado o material, um dos materiais que eu apaguei, passou a ser utilizado este. Isto vai ser válido para todos os atributos. Ou seja, quer para layers, imaginemos que eu quero apagar um determinado layer. E ele deixa-me apagar o layer, mas todos os elementos que estejam dentro desse layer deixa-me mover para outro layer à minha escolha. Então, toda esta gestão mais inteligente dos atributos passa também a ser uma novidade no 17. Mas, todos estes atributos, muito provavelmente o que eu faria seria geri-los a partir do gestor de atributos, em que eu, se calhar, a partir de um template, iria importar as tramas, iria importar as superfícies, com isso iria criar os materiais de construção e depois de ter os materiais de construção criados, iria aí sim criar as composições e os perfis complexos. Sendo que também as composições e os perfis complexos podem ser importados via gestor de atributos. Pronto, só um alerta. Sempre que nós abrimos um fecheiro de uma versão anterior, existem opções que vêm ilimitadas. O Archicad, por defeito, aqui em elementos remotos, no menu das opções preferências de projeto, vem com os métodos de interseção não ativos. Ou seja, ele vem com as opções herdadas dos métodos de interseção, que quer dizer que todas as uniões estão a ser feitas tal e qual como eram feitas do 16 para trás. Então não está a usar as novas funcionalidades do 17 de interações automáticas por materiais de construção. Se eu quero, tenho que retirar isto. Ok? Estou a retirar. A partir deste momento, todos os meus elementos já passam a usar os materiais de construção. Tenho que ter cuidado é que, embora eu esteja a usar os materiais de construção, então vou selecionar aqui outra, eles estão a ser representados com uma sobreposição. Uma vez que os meus atributos ainda não estão bem definidos, para ele continuar a representar o modelo tal e qual como estava, ele não está a mostrar os materiais da camada exterior, por exemplo, do composto, da laje, da cobertura. Ele está assim a usar uma sobreposição por superfícies dos materiais que eu usei nas versões anteriores. Okay? Então isto vem, a partir do momento em que eu ativo aquela opção dos métodos de interseção, isto também ativa. Mas em 3D eu também ainda não estou a ver as camadas. Se eu mostrar o que é que está a acontecer, está a ser tudo representado com o mesmo material. Se eu quiser ver os materiais na janela de 3D, eu tenho que ir a visualização, elementos de vista 3D, filtrar e cortar elementos em 3D, e aqui posso ativar os atributos dos elementos, sendo que ele passará então a mostrar os diferentes elementos, e se eu já tiver definido compostos, irá mostrar os diferentes compostos. Aqui ainda não tenho nada de muito definido. Eles ainda estão todos basicamente com o mesmo material, pois nos atributos os materiais ainda estão mal definidos. Okay? O robô cariado não existia, não tem representação 3D. Okay? A partir do momento em que tudo isto estiver bem definido, todo o modelo passará a ter uma representação uniforme, okay? E centralizada nos materiais de construção, que será a grande vantagem de usarmos a versão 17. Pronto, posto isto, que questões é que se levantam? Levantam-se questões como, por exemplo, se o modelo já estiver muito evoluído no 16, já com informação de projeto de execução, se calhar eu não aconselho a migrarem para o 17. Se estiverem com um modelo ainda simplificado, de estudo prévio, de licenciamento, aí sim, a gestão dos atributos está mais inteligente, acaba por funcionar de um modo bastante mais expedito,
e aplicámos ao modelo e passamos a ter uma melhoria na informação que estamos a apresentar. Bom, era isto que eu tinha para vos falar sobre este tema. Espero-vos no próximo vídeo.